conhecedores da tua palavra, Pai, porque ela é como espada de dois gumes, ó Deus Santo. E eu te peço, Senhor, penetre em nossos corações com a tua palavra. E mais uma vez usa o teu filho, Senhor, que ele como instrumento nas tuas mãos, ó Deus Santo, possa ser usado, Pai. E o teu Espírito conduza cada palavra, Senhor, cada situação, meu Deus, e que nós possamos absorver tudo que vem de ti. Em nome de Jesus da tranquilidade, usa-o e fala com a tua igreja o que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Glória ao Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Glória a Deus. Irmão, aproveitando que você está de pé, abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo de número 8, versículo 28. Louvado e agradecido é o nosso Deus. Romanos, capítulo de número 8, versículo 28. Quem encontrou, diga amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados por seu decreto. Vou repetir. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Pode sentar, se quiser continuar aí com a sua Bíblia entreaberta no texto. Glória ao Senhor. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade na tua presença de trazer uma porção da tua palavra. Como já foi orado a ti, me dá tranquilidade para isso. Traz à memória tudo aquilo que o Senhor já falou ao meu coração. Porque nós que ministramos somos os primeiros a sermos impactados, confrontados pela tua palavra, Senhor. Por isso, meu Deus, aquilo que o Senhor realizou em mim por meio dessa palavra, realiza no coração da tua igreja. Que nós possamos muito mais do que entender aquilo que vai ser dito, que nós possamos praticar, que nós possamos viver verdadeiramente a tua vontade, no nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Irmãos, antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer um agradecimento aqui à liderança do grupo de jovens, acho que a pastora, não sei se tem mais alguém juntamente com ela, porque aconteceu algo que encheu meu coração de alegria. Agora recentemente o Misael chegou para mim, todos nós aqui sabemos que o Misael é muito introvertido, ele é muito encabulado, tímido, e ele chegou para mim e falou: pai, sábado, chegou com o coração na mão, sábado eu vou pregar, a missão de trazer a palavra é minha. E eu queria que o Senhor me desse aí umas dicas para me levar a palavra no sábado. E aquilo encheu meu coração de alegria, porque eu sei o
do tamanho da dificuldade que é para ele qualquer tipo de leitura pública, qualquer ação desse tipo. E ele chegar para mim pedindo algo desse tipo, e nós temos a consciência plena, e é para a glória de Deus. Amém. Enche o coração de um pai, de uma mãe, a respeito do filho. Então, agradecer aí quem está à frente do trabalho do jovem, da pastora, e Deus continue me abençoando, e que esse trabalho possa dar continuidade, para que os nossos jovens possam ter esse desejo, esse incentivo para estar pregando a palavra de Deus e liberando, evoluindo, desarmando aí os dons. Amém? Deus abençoe o grupo no nome de Jesus. Irmãos, esse texto é um texto bem conhecido nosso, e a oração que a irmã Mazé fez aqui falou muito ao meu coração a respeito desse texto, porque foi tocado aqui a respeito de situações adversas. O irmão Mauri também tocou no assunto aqui durante as ministrações, e eu estava ali observando o quanto Deus ele confirma aquilo que ele nos entregou para que nós pudéssemos entregar. A mensagem que o Senhor colocou no meu coração, ela foi fortemente abençoada pela introdução deste culto, desde as orações, passando pelos louvores. E isso enche meu coração também, porque é uma convicção maior que Deus está na situação. Esse texto, irmãos, Paulo, se você observar finalzinho do versículo, capítulo 7, Paulo está abordando a questão dele querer fazer algo e não conseguir. E aquilo que ele gostaria de fazer, ele acaba não tendo êxito em fazendo. Ele está em um dilema, e ele diz: quem poderá me livrar do corpo desta morte? Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo, e acabo realizando o mal que eu não quero fazer. No mesmo momento que ele faz essa colocação, quem me livrará do corpo desta morte? Ele dá logo uma resposta vinda da boca do próprio Deus. Uma convicção que está no seu coração de uma certeza bíblica. E ele diz: glórias ao Senhor Jesus, que me livra do peso do corpo desta morte. Ou seja, toda aquela sua luta interior, na busca de viver uma vida em santidade, ele declara com suas palavras que só pode ser executada. Ou seja, ele só iria vencer todo o mal que existia dentro dele por meio da pessoa do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. O mesmo é comigo e com você. Se levando a situações interiores, e nós precisamos entender que só por meio de Jesus é que nós somos capazes de vencer. É que o corpo da morte do pecado é retirado de nós, o pecado já não tem mais poder na minha vida e na tua vida, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ele lança, agora no próximo capítulo, no capítulo 8, versículo 28, esse versículo que para mim é um resumo muito bem elaborado deste capítulo. Paulo ele deixa bem claro, no início ele diz uma palavra que requer muita atenção. Ele diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Preste muita atenção. Paulo não diz: eu penso que todas as coisas contribuem para o bem. Paulo não diz: eu acho. Paulo não faz uma conjectura. Paulo não tinha um pensamento
a respeito. A Bíblia diz que Paulo diz: sabemos. Paulo está falando aqui de uma certeza, de uma convicção. Convicção que Paulo tinha no seu coração, de que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus por isso. Amém. Glória a Deus. Portanto, se nós somos crentes no Senhor Jesus, todas as coisas contribuem para o nosso bem. Aleluia. Não é só isso. Aleluia. Preste muita atenção. A Bíblia não diz que os crentes, ou para os crentes. A Bíblia não diz que para os evangélicos. A Bíblia não diz para aqueles que frequentam um lugar de oração ou de culto. A Bíblia diz para aqueles que amam a Deus. Para esses, todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Todas as coisas, igreja. A irmã Neida ainda está no hospital, ainda está se recuperando. A cirurgia, eu creio, foi um sucesso. Foi dito aqui para a glória do nosso Deus. Deus usou a medicina, a mão do cirurgião. E Deus está trabalhando para que por meio disso, glória a Deus, o bem aleluia, chegue na vida dela. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Entendendo que a nossa irmã Leda ama o Senhor, ama a Deus, isso que está acontecendo com ela, por mais que em algum momento ela não compreenda, está acontecendo para a glória de Deus na vida dela. Glória a Deus, aleluia. A palavra diz que todas as coisas, e não somente as coisas boas, mas todas as coisas, as boas, as ruins, as dolorosas, glória as prazerosas, aquelas que nos trazem alegria, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas aquelas que nos trazem dor, também cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você esteja aqui, teu vizinho não sabe, mas tu está passando por uma situação de dor, talvez por uma situação de preocupação, de ansiedade, de luta. Mas a palavra do Senhor é que, se de fato tu ama Ele, se tu ama o Deus que criou o céu e a terra, glória a Deus, todas essas coisas irão contribuir para o teu bem. Toma posse disso no nome de Jesus. Toma posse dessa realidade espiritual. Paulo diz: sabemos, temos certeza, temos convicção. Eu não tenho dúvida a respeito disso. E se nós amamos a Ele, até a dor da morte de um parente irá contribuir para o meu bem. Ainda que nós sabemos disso, muitas vezes, e na grande maioria das vezes, que esse trabalhar de Deus, ele surge por meio da dor, nós não entendemos. Parece que é meio contraditório. Nós sabemos, mas não entendemos. Mas não é. Porque quando a Bíblia diz que nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, está falando de uma certeza que Deus nos dá. Mas nem tudo aquilo que Deus nos dá, Deus faz com que nós compreendamos no primeiro momento. E nós precisamos estar atentos para isso. Se nós formos para a Bíblia, existem inúmeros exemplos. Abraão não compreendeu no primeiro momento, nosso conhecido como pai na terra. Deus pede o
filho da promessa, aquilo que era o motivo da alegria daquele homem. Mesmo sem compreender, a Bíblia diz que ele obedeceu e levou o seu filho para o sacrifício. Mas não tinha cordeiro, não tinha um animal, apenas o seu filho. Não se sabia o que iria acontecer, mas Abraão tinha uma convicção: eu sei que o meu Deus está no controle. Aleluia. Isaac pergunta: tem tudo, tem cutelo, tem madeira, mas cadê o cordeiro? Deus Oh, glória a Deus. Aleluia. Ele libera aquela palavra, talvez com seus olhos cheios de lágrimas, porque ali se tratava da sua alegria, do filho da promessa. Mas ainda assim ele declara por fé: o cordeiro Deus proverá. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, ele estabelece na minha vida e na tua vida o tempo em que ele provê, meu irmão. Talvez você está aqui hoje preocupado com uma situação e Deus já tem a provisão estabelecida para o tempo dele. Aleluia. Não foi no tempo de Abraão, foi lá no lugar onde seria feito o sacrifício. Ele precisou passar por todo aquele processo da caminhada, talvez segurando o choro, para não mexer com o sentimento da criança. Passou por todo aquele processo, para lá no lugar do sacrifício, receber a providência de Deus. Aleluia, Deus Jesus. tem providência, Deus é provedor, mas existe um processo que nós precisamos caminhar por ele. E quando nós caminhamos pelo processo que Deus nos coloca para caminhar em obediência, a provisão de Deus, ela acontece. Guarda isso no teu coração. Deus não queria o sacrifício da criança. Deus queria provar a fé de Abraão. Deus não quer o teu mal, porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nesse primeiro momento ele não compreendeu, mas quando ele encontra o animal preso pelos chifres, ele compreende aquilo que ele já sabia no seu íntimo: Deus é provedor. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós observamos José. A Bíblia diz que José é vendido como escravo e vai parar no Egito. José não foi vendido por pessoas aleatórias, desconhecidas. José foi vendido pelos seus irmãos. Penso eu que no primeiro momento ele não compreende nada. Penso eu que no primeiro momento ele ficou tomado ali pela tristeza, pela decepção, talvez a raiva. Está sendo jogado primeiramente em um buraco, depois vendido para pessoas desconhecidas como escravo. No primeiro momento ele não entende o trabalhar de Deus. E alguém pode pensar: mas como que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus? Se Deus permite que José passe por uma situação dessa. Nós conhecemos a história e lá no final a sua família se apresenta diante de José. José agora já não é mais um escravo, ele é a segunda pessoa. Depois de Faraó, ele é a segunda pessoa. Ele comandava a situação. A Bíblia diz que quando José se revela para os seus irmãos são tomados de pavor, de medo, de decepção, uma mistura de sentimento. José, quando observa a situação de seus irmãos, ele diz: não temam, não se entristeçam por vocês terem me vendido, porque o fato de vocês terem me vendido para eu estar aqui é a provisão de Deus. Glória a Deus, aleluia. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Nós aprendemos
que embora nós temos e sabemos que todas as coisas trabalham, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, na caminhada muitas vezes nós não vamos entender Oh, glória a Deus. o trabalho de Deus. É, Jesus. Mas a nossa esperança é que lá no final da caminhada, ao passar da tempestade, nós olharemos e contemplaremos a glória de Deus. Oh, glória a Deus. Eu não sei a luta, o empecilho, a preocupação que tu está passando, mas entenda, Deus está no controle. É. E no final da caminhada, o Senhor Deus irá te Glória a abençoar com a Deus. resposta Aleluia. que tu necessita, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tanto Abraão como José não compreenderam no primeiro momento, mas depois entenderam a vontade de Deus. E isso é importantíssimo, para que nós possamos compreender o que esse texto deseja falar ao nosso coração. Guarda isso no teu coração. Todas as coisas, irmãos, todas as coisas, não apenas as boas, mas todas as coisas boas é tido por muitos como algo que não tem o poder de nos tirar da presença de Deus, mas isso é uma mentira. É uma mentira porque muitas vezes aquilo que é bom e agradável também nos afasta da presença de Deus. Você crê nisso? Sim. Tem muita gente que se afasta da presença do Senhor, não é por passar por lutas. Ah, Deus me abandonou, Deus tem permitido que eu passe por isso ou por aquilo, eu vou deixar Deus. Tem muitos que deixam a Deus justamente porque a bênção chegou na sua casa, no seu lar. Tem pessoas que conseguem prosperar financeiramente e acabam esquecendo Deus. Acabam esquecendo aquele que proporcionou a bênção. Tem pessoas que buscam o Senhor por um relacionamento, Deus entrega uma pessoa abençoada, ao invés de aproximar, de haver gratidão no coração deste homem ou desta mulher, muitas vezes a pessoa se torna ingrata e se afasta da vontade de Deus. O que o texto está dizendo é que todas as coisas, tanto as boas situações, as alegres, a bênção, seja lá em qual área for, como eu amo a Deus, ela só vai gerar algo no meu coração. E o que é? É a proximidade de Deus, não é o afastamento. Mas quando que as coisas boas chegam na minha vida e me afastam de Deus? É quando eu não amo a Deus. Você está compreendendo isso? Amém. Para quem é a promessa? É para os que amam a Deus. E Aleluia. aquele que ama a Deus, ele sabe viver na abundância. Aquele que ama a Deus, ele sabe viver na escassez. Paulo deixa isso bem claro. Aleluia. Eu sei ter fartura, mas eu também sei o que é passar por dificuldade. Glória a Deus. Eu sei o que é presenciar milagres, mas eu sei também o que é vivenciar naufrágio, passar por situações adversas. E o homem de Deus, a mulher de Deus, quando ama o Senhor, o próprio Deus não permite que essas situações o mate. Pelo contrário, pelo contrário, ele faz com que toda situação, boa ou ruim, contribua para o teu bem. Glória a Deus. E glória a Deus por isso. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Agora eu queria colocar um ponto muito importante a respeito desse bem. Desse bem. Que é o bem de Deus para a minha vida e para a tua vida. Certa feita, eu vi um certo irmão dizer que o seu carro foi roubado. E tendo o carro roubado, ele disse:
disse isso porque, no seu entendimento a respeito desse texto, ele entendeu de forma material a situação, de forma terrena a situação, do tipo, se todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, eu vou ter um final feliz. E não é isso que a palavra está dizendo. Não é isso que a palavra está declarando para o meu e para o teu coração. O que a palavra está dizendo, meus irmãos, é que quando nós entendemos e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, o Senhor está declarando na minha e na tua vida, é que todas as coisas irão contribuir para que eu seja mais parecido com Cristo. Todas as coisas irão contribuir, as boas e as ruins, para que eu seja trabalhado conforme o Filho de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Para que não fique só nas minhas palavras, vamos ler o versículo 29. Você que está com sua Bíblia aberta, Romanos, nós lemos o 28, vamos ler agora o 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Oh, Amém? aleluia, glória a Deus. O que o texto está dizendo? Inclusive nós colocamos isso na última reunião aqui do grupo de homens e foi uma vez. O que o texto está nos ensinando, é que o bem aqui não se trata de uma questão material. Não é você passar por um momento de dificuldade e entender que de alguma maneira, logo depois, você vai ter algo maior ou melhor. Não é porque você perdeu o emprego, sem problema, porque Deus vai trabalhar e eu vou receber agora um emprego superior a esse que eu tinha. Não é isso. O que a palavra está dizendo é que Ele vai trabalhar na minha e na tua vida para que nós sejamos mais parecidos com a pessoa de Cristo. Aleluia. Você vê isso em todo o capítulo, em toda a contextualização. Paulo fala a respeito disso. Paulo ele deixa bem claro. Obrigado, Pedro. É tanto que no início do capítulo 8, Paulo diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu vou repetir. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. E por que não há condenação? Porque Deus, no seu trabalhar, todas as coisas irão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Agora eu queria colocar esse ponto, eu queria que você prestasse muita atenção. É esse amar a Deus. Porque a Bíblia deixa bem claro, igreja. É para aqueles que amam a Deus. Não é para você porque você está sentado em uma cadeira como essa. É para você, se você amar a Deus. E o que marca um homem e uma mulher como alguém que ama a Deus? Amém. A Bíblia diz que aquele que ama a Deus obedece os meus mandamentos. Aleluia. Glória. Aquele que ama a Deus tem compromisso com o quê? Com a minha palavra, igreja. Então guarda isso no teu coração, porque muitas vezes nós queremos assimilar para nós as promessas de Deus, mas nós só queremos aquilo que nos interessa. Isso aí eu tomo posse, porque a palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu tomo posse só dessa primeira parte. Só que todas as coisas para o bem.
Aí eu esqueço de um detalhe, daqueles que amam a Deus. E se eu amo a Deus, eu estou intrinsecamente, por meio da palavra, constrangido a viver uma vida de santidade. Oh, glória a Deus, aleluia. A viver uma vida de renúncia. Agora voltamos para lá. Sabe por que a palavra do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, sabe por quê? Que contribuiu para o bem de Abraão? Porque ele amava a Deus. Porque ele obedeceu a Deus. Sabe por que José teve vitória em meio às lutas? Sabe por que Deus honrou a José? Porque ele era religioso, porque estava num lugar como esse? Não. Porque ele era o homem de Deus, que permaneceu fiel em meio a tudo que ele sofreu. O que determina que essa promessa irá se cumprir na minha e na tua vida é justamente o quanto os que amam a Deus está em nós. O quanto desse amor por Deus verdadeiramente está implícito nas nossas ações, naquilo que nós realizamos no nosso dia a dia, e não apenas naquilo que nós pregamos, naquilo que nós falamos. Porque pregar aqui, igreja, se você tiver a oportunidade, se você estudar, você vem aqui e prega. Mas isso aqui não gera o que deve gerar verdadeiramente nas pessoas. Entenda? É preciso viver aquilo que se prega. A Bíblia diz que Jesus era diferente dos demais fariseus e doutores da lei, porque ele vivia aquilo que pregava e pregava com autoridade. O ensino é importante, mas a prática mostra que o ensino é verdadeiro. O verdadeiro poder do Evangelho não está na letra, no escrito, mas está no que ele pode realizar na vida do homem. É isso que gera conversão nas pessoas. Alguém pode ser tocado pelo Evangelho, por uma pregação, por uma ministração, mas se ela não sentir, não perceber Cristo em nós, eles irão retornar para a vida que tinham antes de ouvir aquela palavra. Você crê nisso? Por isso, irmão, que o testemunho é a evidência principal do poder da palavra na vida do crente. Por isso, nunca negue o Senhor Jesus quando você estiver fora de um lugar como esse. Porque aqui é muito fácil, aqui é conveniente, aqui é prazeroso, porque todos nós estamos em uma situação em que todo mundo concorda com todo mundo. Nós estamos nos olhando, nos observando. Mas é lá fora, igreja, é do lado de fora que nós somos observados. É lá fora que eles vão olhar para nós e precisam encontrar em nós crentes que amam a Deus, que mesmo passando por situações de luta e de dificuldade, irão crescer e se aproximar mais de Deus, ao invés de se afastar. E eles vão olhar para nós e vai dizer: como pode estar passando por uma doença como esta e ainda continua adorando, e ainda continua crente? Como pode estar passando fome e ainda assim adora esse Deus? Então, quando as pessoas observarem em nós esse amor por Deus, elas serão tocadas pelo poder do Evangelho. Porque o poder do Evangelho é prática. O poder do Evangelho é vida. O poder do Evangelho gera renúncia nas nossas vidas. Então, que as pessoas possam olhar para nós e entender essa passagem por meio da nossa vida. Não simplesmente por meio dela pregada, mas por meio dela vivenciada no nosso cotidiano. Elas vão olhar, ver o crente em momentos de alegria e ainda assim
adorando a Deus, vê o crente em momento de tristeza e ainda assim adorando a Deus. E por quê? Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o teu bem e para o meu bem, porque nós amamos a Deus. Eu já falei isso. A minha mãe está lá, uma rede dependendo de nós, para tudo, a família. Se eu for analisar, talvez eu diga isso, mas de que maneira, Senhor? O Senhor permitindo que a minha mãe esteja nessa situação, quando a gente pega nela, os ossos estralam, ela reclama de dor. É complicado, irmão. Só quem está lutando com ela sabe a situação. De que maneira isso vai trabalhar para o meu bem? Se eu sofro com isso, se eu não me alegro com isso, se eu tenho dó de ver minha mãe naquela situação. E a gente vai pensando, Deus pode até dar uma luz a respeito de como aquilo vai contribuir, mas a gente não tem a certeza plena. Mas é aí que está. Mesmo sem ter a certeza e a convicção de como aquilo vai contribuir para o meu bem, eu sei que vai. Aleluia. Eu não sei o como de Deus, mas eu tenho a certeza, porque a palavra diz: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, você está enfrentando uma enfermidade terrível, você não sabe o porquê nem como, mas vai contribuir para o teu bem, para que você se aproxime de Deus. E quando nós descobrimos, oramos a Deus e pedimos, irmão, isso vai nos aproximar muito de Deus. Entender que por trás de cada dor, por trás de cada alegria, existe um trabalhar de Deus para nos fazer parecidos com Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Você já passou com certeza por dores. Aleluia. Você já chorou com certeza a perca de um ente querido. Com certeza você já passou por situações de saúde. Talvez alguém já passou muito perto da morte. E essas coisas todas, se você ama a Deus, elas trabalharam. E a Bíblia diz que juntamente, elas trabalharam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Deus, Ele pode até te abençoar com coisas naturais. Deus pode abrir uma porta e você ter um bom emprego. Deus pode te abençoar e você conseguir o sonho da casa própria. Deus pode te abençoar e te apresentar um marido que você deseja, uma esposa. Deus pode. E é bom que você busque essas coisas. É bom que você deseje essas coisas. Mas o bem de Deus, maior na Bíblia, não é preencher o teu coração com essas coisas materiais que, como disse o irmão Mauri, o ladrão rouba, a ferrugem consome e a morte leva. O maior bem que a Bíblia nos oferece é aquilo que a traça não corrói, o ladrão não corrói. O maior bem que Deus tem para o homem é a capacidade que Ele nos dá de nos fazer, por meio das lutas e das bênçãos, nos fazer mais parecidos. Aleluia, glória a Deus. Porque é isso que vai gerar um rio de água viva que vai jorrar para a vida eterna. Quem compreende, diga amém. Amém. Glória a Deus. Se coloca de pé no nome de Jesus. Eu vou estar orando pela tua vida, meu irmão. Aleluia. Eu creio que você compreendeu essa mensagem. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A dor, a alegria, a decepção. Oh, glória, aleluia. Nós, muitas vezes, não entendemos, mas está contribuindo para o nosso bem. Jesus. Se você ama a Deus, Aleluia. se você coloca Deus em primeiro lugar, se Deus tem um lugar de excelência na tua vida, aí todas as coisas contribuirão juntamente para o teu bem.
Feche os teus olhos por um instante. Coloca a tua mão sobre o lugar do teu coração. E agora você vai entregar o teu coração a Deus. Você vai pedir ao Senhor que Ele ilumine a sua mente, para que você possa ter um vislumbre do trabalhar de Deus na tua vida. Para que você possa compreender, segundo a instrução do Espírito Santo, o trabalhar de Deus na tua vida. Talvez há uma situação que você não compreende, e essa situação pode estar te causando confusão. O Espírito Santo de Deus está dizendo agora para você descansar. Descanse. Descansa na promessa. E a palavra de Deus não é palavra do homem. Nós sabemos dessa palavra, que todas as coisas contribuem para o bem, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E se Deus te prometeu isso, meu irmão, Jesus, não importa o tamanho da luta. Glória Se a Deus te prometeu isso, não importa o tamanho da dificuldade. Se Deus te prometeu isso, não importa o tamanho da rebeldia do teu filho. Deus vai trabalhar. Jesus, aleluia. Deus vai mover. E milagres irão acontecer. Por isso que se Deus te mandar, e te mandar sacrificar algo, sacrifica. Ainda que você não compreenda hoje. Se por acaso te jogarem em um buraco, se por acaso você for vendido por situações, traído por pessoas, entenda que até mesmo essas coisas, Aleluia, Jesus. no final, elas irão gerar na tua vida e na minha vida o bem, porque nós vamos se aproximar mais de Cristo e ser mais parecido com Ele. Querido Deus, Aleluia. muito obrigado, Senhor, por essa Glória a palavra, Deus. Deus, que é tão conhecida a nós. Obrigado, Senhor, porque ter a certeza de que todas as coisas contribuem Glória. para o bem daqueles que te amam. Enche o nosso coração de alegria. Jesus, aleluia. Enche o nosso coração de conforto. Nós somos confortados pelo Teu Espírito Santo. Aleluia. Talvez nós não compreendamos hoje, Jesus, mas aleluia. nós vivemos por fé, Senhor. Nós não vivemos por vista. Nós vivemos pela palavra estabelecida e declarada. Porque nós temos esperança. E não existe esperança naquilo que se vê. Existe esperança naquilo que nós almejamos, Pai. E nós olhamos com esperança, meu Deus, para tudo aquilo que o Senhor tem nos prometido. A Tua palavra diz, Senhor, que nenhuma luta, que nenhuma tribulação momentânea terrena se compara com aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E nós nos agarramos dessa palavra, Senhor. Nós abraçamos essa palavra, porque nada do que nós passarmos aqui nesta vida, nem alegria, nem prazeres, nem dores, nem sofrimentos, se compara com aquilo que Deus já tem preparado para cada um de nós. E como foi dito aqui, Pai, no início, nada nos separará do amor que há em Cristo Jesus. E aquilo que muitas vezes afasta o homem que não te ama da tua presença, com nós é diferente, porque nós te amamos. E quando passamos pela dor ou pelo sofrimento, é aí que nós nos aproximamos de ti. E quando a bênção material chega na nossa casa, é aí que nós agradecemos a ti, Senhor, porque reconhecemos que vem de ti, meu Pai. Porque reconhecemos que não é outro Deus que nos abençoa, mas é aquele que é galardoador daqueles que te amam. Glória a Deus. Portanto, meu Deus, que a prosperidade não nos afaste de ti,
assim como as dores e as aflições desta vida, meu Pai, também não tem esse poder. Porque Aleluia. todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles Jesus, que amam a Deus. Aplauda Ele, Ele merece toda a